Boa noite a todos. Eu sou o narrador e estou aqui para ajudá-los a pegar no sono com essas histórias de terror sobre ex-parceiros. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo. Eu adoraria saber de onde você é e que horas está assistindo, então deixe um comentário. Agora, quando estiver pronto, acomode-se, relaxe. Eu sempre gostei de relacionamentos intensos, mas tudo mudou quando conheci Cara. No começo, ela era um amor. A risada dela, a quantidade de mensagens que ela me mandava e como ela sempre parecia estar preocupada comigo. Mas, com o tempo, essa atenção deixou de ser legal para se tornar um fardo muito pesado. Se eu saísse com meus amigos, ela queria estar lá. Atrasar um minuto para responder significava que ela me ligaria 10 vezes. Parecia que sua sombra nunca me deixaria. Eu não consigo contar o número de vezes que me senti sufocado nesse relacionamento. Mas, quando finalmente decidi terminar, prometi a mim mesmo que, dessa vez, eu seria firme. Eu não queria mais viver sob o controle dela. Estava farto disso e precisava colocar um fim naquela situação. Mas o término foi um desastre. Cara gritou, chorou e jogou 1000 acusações em mim. Ela estava fora de controle e levando tudo muito a sério. E, embora eu tentasse explicar que não havia mais ninguém e que eu simplesmente não conseguia suportar seu ciúme e controle, nada funcionou. Pare de fazer isso comigo, ela gritou, com uma voz que reverberava entre raiva e desespero. E, embora eu achasse que ela logo se acalmaria, a verdade é que ela não se acalmou. Depois disso, arrumei minhas coisas e saí do apartamento que dividíamos. Nos próximos dias, comecei a sentir sua presença onde ela normalmente não ficava. Eu a via estacionada em frente ao meu trabalho ou a encontrava rondando a academia. Uma noite, ouvi passos no beco ao lado do meu apartamento e imediatamente olhei pela janela, mas não havia nada lá. Disse a mim mesmo que estava sendo paranoico e tentei ignorar suas mensagens e ligações constantes, pensando que, se eu simplesmente virasse as costas para ela, ela se cansaria. Mas Cara não era do tipo que desiste facilmente. Era irônico, pois eu havia decidido terminar o relacionamento para me livrar do sufocamento dela, mas agora eu me sentia ainda mais assediado. Naquele fim de semana, decidi sair com alguns amigos. Precisava me distrair e colocar minha vida nos eixos sem ela. Então, fomos a um bar-restaurante nos arredores da cidade. O lugar tinha boa comida e um ambiente perfeito para relaxar e nos divertir. A verdade é que rimos muito, e eu finalmente me senti um pouco mais calmo. Depois de um tempo, meus amigos foram embora, e eu fiquei sozinho, tomando uma última bebida antes de ir para casa. Mas então, uma garota muito bonita se aproximou de mim e começamos a conversar. Me diverti muito com essa garota. Antes de sair, pedi o número do telefone dela. Finalmente, chegou a hora de sair do bar. Eu estava olhando o número da garota na tela do meu celular a caminho do estacionamento quando notei algo estranho com meu carro. Quando me aproximei, Cara saltou do banco de trás. Em poucos segundos, percebi que todos os 4 pneus estavam furados e ela tinha uma pequena faca na mão. Eu não precisava ser vidente para entender o que tinha acontecido. Pelo amor de Deus, Cara, o que diabos você está fazendo? Eu disse, perplexo, com as mãos na cabeça. Quem diabos é ela? Ela é a razão pela qual você me deixou. Ela gritou. Do que diabos você está falando? Por que você está me perseguindo? Me deixe em paz, eu gritei, perdendo a paciência completamente. Naquele momento, sua fúria transbordou. Depois de dar um grito de raiva, como um animal selvagem, ela se lançou em mim, correndo com a faca levantada, pronta para me esfaquear. Sua atitude era tão violenta e insana que me senti seriamente em perigo. Comecei a correr, mas ela me perseguiu por todo o estacionamento, gritando insultos para mim e ameaçando me matar. Eu poderia facilmente tê-la contido, mas a faca em sua mão e sua fúria descontrolada me fizeram hesitar. Eu não queria que nenhum de nós acabasse ferido, então corri o mais rápido que pude, deixando-a para trás. Depois de alguns metros, eu me virei. Para minha surpresa, ela não estava mais atrás de mim. Parecia que tinha parado de repente. Quando percebi isso,
Parei e comecei a olhar ao redor para ter certeza de que ela realmente tinha ido embora. Com o coração na boca, voltei para o estacionamento. Quando cheguei ao meu carro, percebi que ela não só tinha furado os pneus, mas também arranhado a pintura. Fiquei furioso. No final, liguei para um amigo que me ajudou a trocar os pneus. Depois de quase 2 horas, finalmente entrei no carro e comecei a dirigir para casa. Eu só queria deixar toda aquela loucura para trás. A viagem para casa foi estranha. As ruas estavam vazias e silenciosas, e quase não havia trânsito. Tentei me concentrar na direção, mas minha mente vagava. O que alguém como o cara estava fazendo? Se escondendo em um estacionamento e furando pneus de carro. Eu estava completamente estressado e me sentia preso na teia de ciúmes dela. No momento em que pensava nisso, um baque atrás de mim me tirou dos meus pensamentos. Algo se moveu no banco de trás, e eu pulei de susto. Olhei no espelho, mas não vi nada. De repente, senti um objeto frio e afiado roçar meu pescoço. Virei a cabeça a tempo de ver cara emergir do banco de trás. A mesma faca em sua mão e um sorriso que fez meu sangue gelar. Achei que o pesadelo tinha acabado, mas eu estava errado. Estava apenas começando. Em pânico, girei o volante, fazendo o carro derrapar na calçada. Cara gritava algo do banco de trás, mas minha mente não conseguia processar. Eu não conseguia acreditar que ela estava escondida ali todo esse tempo. Num acesso de desespero, tentei tirar a faca dela. Lutamos. Minhas mãos tentavam arrancar a arma, enquanto ela tentava me esfaquear. Tudo se tornou uma luta caótica até que, de repente, o carro saiu da estrada e bateu em um poste. Lembro-me do barulho de metal e vidro quebrando. Então, tudo ficou escuro. Quando acordei, estava cercado por luzes de ambulância e policiais falando rápido ao meu redor. Meu corpo estava dolorido, e minha visão, turva. Ouvi alguém dizer que eu não estava gravemente ferido, mas não prestei muita atenção. Testemunhas disseram que viram uma mulher fugindo do local do acidente. Ela parecia ferida, mas não deixou ninguém se aproximar. Os policiais chegaram para pegar meu depoimento, e eu contei tudo a eles. Os dias de assédio de cara, o ataque no carro, tudo. Eles ouviram, mas havia algo na atitude deles que não me dava confiança. Estamos nisso, garanto, um deles disse. Mas seu tom era tão monótono que não me convenceu. Os dias passaram, e não ouvi nada sobre cara. As filmagens do estacionamento estavam borradas. Meu telefone, que havia ficado no carro, quebrou no acidente. Quando foram procurá-la em sua casa, não encontraram nada. Ninguém tinha ideia de seu paradeiro. Algumas semanas depois, tentei seguir com minha vida. Mudei-me para outro apartamento, comprei um carro novo e tentei apagar cara da minha mente. Mas algo ainda estava errado. Toda vez que eu saía, sentia como se alguém estivesse me observando. Esse sentimento perturbador não ia embora. Desde aquele dia, não passa um momento em que eu não me sinta desconfortável. Sempre olho por cima do ombro, certo de que cara ainda está lá, me perseguindo. Tenho medo de nunca mais ter paz. Minha amiga Lorina achou que seria uma ótima ideia me arrumar alguém, pois ela conheceu seu namorado Daniel em um aplicativo de namoro. Então, ela estava convencida de que eu encontraria meu verdadeiro amor através daquele site. Honestamente, eu sempre fui um pouco tímida, então a ideia de sair com alguém sem conhecê-lo deixava meus nervos à flor da pele. Mas Lorina e Daniel insistiram tanto em me apresentar um amigo dele chamado Juan que eu finalmente concordei em marcar um encontro com ele alguns dias depois. Os dias passaram, e Lorina me disse ao telefone o quão animada ela estava com o apartamento que Daniel tinha alugado para as férias, enquanto eu tentava não pensar no quão nervosa estava com o encontro naquela noite. Era estranho que minha amiga não estivesse ao meu lado para acalmar meus nervos de antecipação naquele momento. Isso me deixou ainda mais nervosa. Eu só conhecia Juan por uma foto que ela me mostrou. Embora ele parecesse um cara legal, eu estava muito ansiosa sobre o que poderia acontecer. Então, eu me arrumei e fui para uma praça chamada Violoncelo, um lugar que eu costumava ir com minha amiga, e isso me fez sentir um pouco mais confortável. Quando cheguei ao local do encontro, me sentindo muito desconfortável,
Vi que Juan já tinha chegado. Então, me aproximei dele lentamente e sentei na frente dele. Me perguntei se ele estava na mesma sintonia que eu e disse a ele: "Olá, é um prazer conhecê-lo." Embora ele tenha sorrido para mim timidamente, não pude deixar de sentir que algo não estava certo. Depois de alguns segundos de silêncio, começamos a conversar. Embora ele estivesse tentando fazer uma cara boa, eu poderia dizer que sua atitude era um pouco estranha. De repente, ele disse que estava um pouco desconfortável porque nunca tinha namorado uma garota tão bonita quanto eu. Isso me fez corar, mas seu comportamento pareceu um pouco forçado. Ele também mencionou que estava com fome e que talvez pudéssemos ir jantar em outro lugar. Eu aceitei sem pensar muito sobre isso, mas eu não esperava o que aconteceu depois. Ele me levou para seu carro, um modelo antigo que, mesmo assim, parecia confortável. Enquanto ele dirigia, ele me contou piadas e anedotas, tentando me fazer rir, mas eu não pude deixar de notar que havia algo estranho em sua energia. Houve momentos em que ele ficou em silêncio, como se sua mente estivesse em outro lugar. De repente, percebi que estávamos saindo da cidade. Me senti desconfortável e decidi perguntar a ele para onde estávamos indo. Sua resposta foi muito cautelosa, como se ele tivesse decorado um roteiro. "Eu quero te mostrar um lugar especial fora da cidade. O ar está muito mais fresco e as estrelas são incríveis", ele disse. Meu medo cresceu como uma sombra na escuridão. Estava ficando cada vez mais escuro, e uma preocupação profunda começou a tomar conta de mim. "Ainda estamos a caminho de comer?" perguntei, percebendo que minha voz estava tremendo. Em vez do relaxamento que eu havia imaginado, a atmosfera parecia tensa, como se seu sorriso estivesse começando a desaparecer. Aquela fachada charmosa de um cara legal estava começando a desmoronar, e a sensação de que eu tinha me metido em grandes problemas estava ficando mais intensa. Sentindo um arrepio percorrer minha espinha, ouvi sua voz de repente. "Apenas relaxe", ele disse, enquanto pegava uma lata de spray sem rótulo. "Isso vai ajudar a acalmar você." Antes que eu pudesse reagir, ele borrifou meu rosto. "O que você está fazendo?" gritei, mas instantaneamente comecei a tossir e me sentir tonta. Algo no spray me fez sentir como se estivesse perdendo o controle. De repente, tudo ao meu redor ficou embaçado e escuro. Mesmo que eu tentasse manter meus olhos abertos, o mundo ao meu redor desapareceu. Eu sabia que estava presa em uma situação da qual não sabia como escapar. Quando acordei, senti uma dor intensa por todo o corpo. Tentei me mover, mas meus braços estavam amarrados. Aos poucos, consegui virar a cabeça e vi que estava no meio de uma floresta densa, com árvores altas me cercando. A princípio, só conseguia ver sombras, mas depois foquei um pouco mais e notei uma figura no chão a poucos metros de mim. Era Lorina. Ela estava amarrada e espancada, e parecia ter passado pelo inferno. Era difícil acreditar que ela ainda estava viva. Abri minha boca para gritar, mas uma mordaça obstruiu minha voz, e o desespero me invadiu. Então, olhei em volta até encontrar Juan gritando com raiva para Daniel. Minha mente estava em choque, pois o medo tomou conta de mim. Eu só ouvia fragmentos da conversa deles. Foi então que percebi que Daniel tinha matado Lorina, em vez de vendê-la para alguém rico. Eles estavam falando como se fosse um simples plano de negócios, e Juan estava realmente furioso. Então, ele disse que não sabia o que fazer comigo, porque eu não fazia parte do acordo. "O que faremos se nos encontrarem?" ele gritou, sua voz cheia de pânico. O horror me encheu ao perceber que Lorina não estava apenas morta, mas que havia passado por uma traição brutal que a apagou deste mundo. Eu queria vomitar. Eu queria correr e gritar para eles devolverem minha melhor amiga. Eu queria gritar que eles iriam se arrepender do que tinham feito. Mas eles não sabiam que eu estava acordada e ouvindo cada palavra. O terror se intensificou quando eles começaram a falar sobre o que deveria acontecer comigo. Diziam que me amarrar parecia ser a melhor opção no momento. Senti as cordas em meus pulsos apertarem com cada palavra que eles diziam. Eu sabia que precisava distraí-los o suficiente para encontrar uma chance de escapar. Foi então que percebi que as cordas estavam um pouco frouxas. Com meu coração batendo a 1000 por hora,
Esperei pacientemente pelo momento certo. Quando finalmente surgiu uma distração, eu ousei correr sem olhar para trás. O impulso de sobrevivência me empurrou para frente, mesmo que as lágrimas me cegassem. Consegui chegar ao carro de Juan, que estava estacionado por perto, com a chave ainda na ignição. Com as mãos trêmulas, girei a chave e liguei o motor. Eu sabia que Juan e Daniel logo perceberiam minha fuga, mas eu não podia deixá-los me pegar. Então, pisei no acelerador e fugi o mais rápido que pude. Depois de dirigir por um tempo, encontrei um lugar para estacionar atrás de uma grande árvore. Desliguei o motor e fiquei completamente em silêncio, ouvindo apenas meu coração batendo forte. Quando tive certeza de que eles tinham ido embora, soltei um suspiro trêmulo de alívio. Eu havia conseguido escapar, mas sabia que a batalha não tinha acabado. No amanhecer seguinte, corri para a delegacia mais próxima e registrei um boletim de ocorrência. Alguns dias depois, Juan e Daniel foram presos e enfrentaram acusações de assassinato e tráfico de pessoas, junto com inúmeros outros crimes. Eu me senti aliviada por poder trazer justiça para Lorena, mesmo que isso não a trouxesse de volta. Mas pelo menos eu sabia que estava salvando outras vidas ao colocar aqueles monstros atrás das grades. Tudo começou em uma noite quando Vivian, minha melhor amiga, estava no quarto no meio de uma crise, gritando sobre como ninguém a tinha convidado para sair no Dia dos Namorados. Ela estava preocupada há semanas, se perguntando se não era mais atraente. Como resultado, começou a mudar sua rotina de cuidados com a pele, renovar seu guarda-roupa e até considerar fazer uma plástica no nariz. Nenhum cara na faculdade a tinha notado. Tentei tranquilizá-la, dizendo que logo encontraria alguém incrível, mas ela não pareceu me ouvir. Você não entende. Você tem um namorado? Não sabe como eu me sinto. Disse, miserável. Durante semanas, tentou atrair os meninos da nossa classe, sem que ninguém lhe desse o tipo de atenção que queria. Entretanto, naquela tarde, chegou animada, pulando de felicidade. Você não vai acreditar, exclamou, com a respiração entrecortada. Alguém me enviou o Valentine. Perguntei quem era e ela simplesmente respondeu que não sabia, o que achei estranho. Então, tirou um bilhete da bolsa. Era uma mensagem que dizia, você é minha, adornada com um coração vermelho, uma flecha atravessando. Vivian corou e disse que era muito romântico, mas eu a alertei para ter cuidado. Faltava apenas uma semana para o Dia dos Namorados, e todos sabemos o que isso significa. Lembrei-a de que, conforme a data se aproximava, as pessoas ficavam mais românticas e casais começavam a se formar. No dia seguinte, Vivian me mostrou outro bilhete. Eles apenas deixaram isso na minha bolsa, exclamou, animada. Era uma mensagem de intenção, acompanhada de uma única rosa vermelha. Embora achasse tudo muito romântico, eu estava preocupada com sua obsessão crescente. Isso poderia ser potencialmente perigoso. A cada dia, o admirador secreto enviava mais bilhetes e flores. Tentei avisá-la, mas ela estava tão envolvida na excitação que não me ouviu. 2 dias antes do Dia dos Namorados, já não sabia mais o que fazer. Disse a ela para tomar suas próprias decisões, mas que tivesse cuidado. No final, não sabia quem era essa pessoa, mas não queria estragar sua felicidade. Enquanto isso, Dave e eu tínhamos um encontro planejado. Quando avisei Vivian que sairia para comprar algo para o Dia dos Namorados, ela decidiu me acompanhar. Preciso de um vestido especial para meu admirador, disse. Suspirei, mas concordei. Naquela noite, ao voltar para casa com minhas compras, encontramos um buquê de rosas laranja na porta. Vivian começou a pular de excitação e pegou o bilhete, sorrindo como uma garotinha. Olha, elas são lindas, exclamou. Para ser honesta, não gostei da cor das flores, mas era óbvio que ela adorou. No dia seguinte, estava nervosa, se perguntando quem poderia ser seu admirador. Você deveria ignorá-lo e seguir com sua vida, aconselhei. Mas ela me olhou como se eu tivesse dito algo horrível. Para piorar, eu tinha meu encontro naquela noite. Enquanto me arrumava, Vivian recebeu o endereço de seu admirador secreto. Aquilo parecia suspeito.
e eu não conseguia entender como ela não via o perigo de sair com alguém que nunca tinha visto. O mundo é um lugar perigoso, cheio de pessoas loucas. Mais tarde, ouvimos uma batida na porta. Ela correu para atender e voltou com um sorriso de orelha a orelha e uma rosa carmesim escura na mão. Algo na cor daquela rosa me deixou desconfortável, mas decidi não dizer nada. Então, Dave me ligou. Ele disse que se atrasaria 30 minutos e mencionou o significado das flores. A rosa lavanda significava amor à primeira vista. A vermelha, paixão. A laranja, desejo e entusiasmo. Mas a carmesim escura, essa representava a morte. Um arrepio percorreu minha espinha. Me envie o endereço, por favor. Não quero te assustar, mas, disse ele. No momento em que ele ia continuar, a ligação caiu. Meu coração disparou. Tentei ligar para Vivian várias vezes, mas seu celular estava fora de área. O endereço que ela recebeu levava a uma praia, onde havia uma enorme mansão murada. Corri para minha scooter e dirigi até lá. Ao chegar, vi câmeras de segurança apontadas para a porta. Sem hesitar, apertei a campainha. A porta se abriu de repente. Mandei uma mensagem para Dave e entrei. O lugar tinha uma atmosfera pesada, como se sombras me seguissem. Então, um homem com um olhar intenso apareceu. "O que você quer?" perguntou. "Sou amiga de Vivian", gaguejei. Ele me olhou por um momento antes de dizer que era o admirador secreto dela e que ela estava segura. Algo parecia muito errado, então insisti para vê-la. Ele me levou até a sala de jantar, onde Vivian estava sentada, sorrindo e comendo calmamente. "Oi", disse, sem surpresa ao me ver. Fiquei confusa. Perguntei por que não atendeu o telefone, mas ela apenas riu. Isso me irritou ainda mais. Decidi ir embora, mas o homem insistiu para que eu ficasse para uma bebida. Ele me serviu um suco tropical. O gosto era bom, mas meu estômago revirava. De repente, tudo ficou escuro. Acordei em um quarto escuro, com os pulsos amarrados e uma mordaça na boca. As luzes se acenderam e eu vi o homem se aproximando. Vivian estava sentada, segurando uma taça de vinho. Ao lado dela, um buquê de rosas carmesim. O homem começou a cantarolar uma melodia assustadora. O sangue gelou em minhas veias. Olhei para Vivian sob a luz fraca. Seu rosto tinha um sorriso congelado que me arrepiou. Foi então que percebi. Ela estava morta. O horror me dominou. A campainha tocou e o homem saiu da sala, tremendo. Lutei com as cordas, que estavam surpreendentemente frouxas. Minhas pernas estavam fracas, mas consegui me levantar. Corri para a saída. No corredor, encontrei Dave e um policial. Eles me resgataram e prenderam o homem. Mas o terror não terminou ali. Vivian foi declarada morta na cena. Mais tarde, soube que seu assassino, Damien Parron, tinha um padrão. Ele matava garotas da faculdade no dia dos namorados. Vivian foi sua quarta vítima. Meu coração ficou destroçado. Eu não conseguia parar de pensar que deveria ter feito algo para evitar isso. Minha prima Samantha me apresentou seu amigo Bob. A verdade é que eu tinha acabado de sair de um relacionamento tóxico, então não estava com vontade de conhecer ninguém. Além disso, eu sabia que Samantha tinha um péssimo gosto para namorados, então não confiei em seu julgamento. Mas ela tentou novamente e me convenceu, alegando que Bob e eu tínhamos muito em comum. No final, decidi dar uma chance a ele e combinei de encontrá-lo para jantar. Quando cheguei ao restaurante, fiquei realmente surpreso com o quão bonito Bob era. Também nos demos bem, então pedimos comida e começamos a conversar. A conexão era ótima, especialmente porque compartilhávamos as mesmas paixões, como o mesmo estilo de filmes e livros. Tive que admitir que era um encontro ideal, ou pelo menos era o que eu pensava até aquele momento. Com o tempo, no entanto, comecei a sentir que era bom demais para ser verdade, como se ele tivesse memorizado todos os meus hobbies e estivesse repetindo as informações para mim. De repente, comecei a perceber que era como se eu estivesse em um roteiro. Então, quando o jantar acabou, eu agradeci a ele pela noite e disse adeus. Eu disse a ele que ligaria para ele, mas eu sabia que ele não acreditou em mim.
No meu caminho de volta para casa, Samantha me ligou perguntando como tinha sido o encontro. Ela estava esperando ouvir que tudo tinha corrido bem, mas eu decidi ser honesto. Eu disse a ela que Bob parecia perfeito demais e que eu suspeitava que ele sabia coisas sobre mim graças a ela. Samantha não recebeu a notícia muito bem e sua voz imediatamente ficou ansiosa. Então ela começou a me implorar para dar a ele outra chance, dizendo que ele era perfeito para mim, mas algo não fazia sentido sobre sua atitude. Parecia estranho para mim. Eu perguntei a ela por que ela estava tão ansiosa para que eu continuasse a vê-lo, mas ela continuou repetindo que Bob era um cara legal e que éramos perfeitos um para o outro. Vendo que ela não mudaria de ideia, eu disse a ela que não estava interessada em vê-lo novamente. Mas isso a desequilibrou, e eu podia ouvir que ela parecia estar segurando as lágrimas. Era difícil ignorar que havia algo por trás de sua insistência. Então, eu decidi me virar e ir para a casa dele. Eu pensei que falar pessoalmente me ajudaria a entender o que estava acontecendo. Quando cheguei, percebi que havia um carro adicional em sua garagem, e isso disparou alarmes na minha cabeça. Se Bob tivesse vindo direto para casa depois do nosso compromisso, foi estranho. Estacionei longe para não ser vista e deslizei para o lado da casa. Algo não parecia certo, então olhei pela janela, mas quando olhei, levei um choque. Pela janela de Samantha, pude ver Bob com ela. Ele estava gritando com ela, claramente chateado. Era como se ele tivesse perdido a cabeça, muito diferente da maneira como ele se comportou durante o nosso encontro. O que diabos está acontecendo aqui? Eu me perguntei e me aproximei para ouvir com atenção. Não conseguia ouvir Samantha muito bem porque ela estava quase soluçando, mas a voz de Bob era clara e ameaçadora. Você prometeu que iria gostar de estar comigo. Vi que ela começou a chorar desesperadamente, mas Bob pareceu insatisfeito. Em um instante, ele a empurrou contra a parede e eu vi que ela estava visivelmente assustada. A raiva e o instinto de proteger meu amigo me dominaram naquele momento. Eu não conseguia ficar parada, então corri para a porta da frente. E quando a abri, de repente, os dois se viraram para olhar para mim. E eu sabia que tinha que descobrir o que estava acontecendo. Fiquei aliviada em ver Samantha, mas naquele momento, Bob começou a se aproximar de mim com uma expressão de raiva no rosto. Por que você não gostou? Ele disse, como se eu tivesse que me explicar. Eu não estava prestes a explicar nada para ele. Ele era quem estava maltratando minha prima. Quando ele enfiou a mão no bolso, pensei que ele fosse sacar uma arma. Mas para minha surpresa, ele só tirou um colar de ouro. Ele me disse que era um presente para mim, mas quando ele estendeu o colar para me dar, recuei, sentindo que ele estava chegando perto demais. Eu não queria o presente dele ou nada dele. Então tentei contorná-lo para chegar mais perto de Samantha e perguntar se ela estava bem. Me desculpe, mas eu não quero seu colar, eu disse, e sua reação foi jogá-lo do outro lado da sala. Era completamente louco. Seus olhos estavam brilhando de raiva, mas ele não estava mais focado em mim, e sim em Samantha, como se ela fosse a culpada por tudo que deu errado em nosso encontro. Apresenta-me, diga o que está acontecendo, eu exigi. Mas Samantha estava tão assustada que não sabia o que dizer. Bob, por outro lado, começou a falar de uma forma perturbadora. Ajudei seu primo com um pequeno problema, ele disse, e continuou mencionando que Samantha havia prometido a ele um encontro comigo como pagamento. Naquele momento, eu me virei para ela, esperando por uma resposta, mas seu silêncio foi o suficiente para me assustar ainda mais. É verdade? Eu perguntei, e sua falta de palavras confirmou meus piores medos. Naquele instante, tentei forçar Bob a ir embora, mas ele simplesmente sorriu, como se isso não fosse uma opção. Se você me expulsar, eu irei direto para a polícia e contarei a eles o que ela fez com o ex. Ele ameaçou, e atrás de mim ouvi Samantha chorando silenciosamente. Ele olhou para mim intensamente e então disse, mas eu nunca farei isso se você vier para casa comigo agora. É claro que não farei, eu disse a ele. Eu sabia que o ex-namorado abusivo de Samantha havia desaparecido sem deixar vestígios, e ouvindo o que Bob disse, junto com seu olhar de pânico, eu soube imediatamente que eles tinham feito algo muito ruim com ele. No entanto, ele não gostou nem um pouco da minha resposta,
Naquele momento, ele pegou o seu telefone, pronto para discar 911 e denunciar meu primo. Mas isso não aconteceu, porque no meio de um colapso nervoso, ou um ataque de raiva, ou simplesmente um colapso, Samantha quebrou uma garrafa de vidro que estava na mesa. E antes que pudéssemos fazer qualquer coisa, ela se lançou contra Bob e deslizou sua garganta. Ele imediatamente largou o telefone, segurando seu pescoço com as duas mãos, mas foi inútil. O sangue começou a fluir como uma torrente, e em uma fração de segundo, ele caiu no chão, morto. Eu estava completamente paralisada e sem palavras, incapaz de processar o que tinha acabado de acontecer. Naquele momento, Samantha se abaixou e pegou o celular de Bob, e com uma expressão fria, ela ligou para a polícia e contou o que tinha acabado de fazer. A polícia chegou logo depois, e Samantha foi presa e condenada por ambos os crimes. No entanto, ela recebeu uma pena reduzida devido à sua confissão e ao fato de que foi determinado que em ambas as ocasiões, ela agiu sob um colapso nervoso causado pelo abuso de ambos os homens. Até hoje, me sinto culpada pelo que aconteceu. Sinto que deveria ter feito as coisas de forma diferente, talvez chamado a polícia em vez de ir para a casa dele. Mas o que quer que tenha acontecido está feito, e o passado não pode ser mudado. Lamento muito pelo que aconteceu com Samantha e realmente espero que ela consiga colocar a vida de volta nos trilhos quando for libertada. Já se viu à beira de um penhasco se perguntando se pular seria sua única saída? Provavelmente não, mas eu já posso te dizer que não foi uma experiência agradável. Deixe-me te contar um pouco sobre minha vida passada. Na época, eu era uma jovem de apenas 18 anos, presa em um relacionamento com um garoto que era muito abusivo, mas, apesar de tudo, eu achava que ele realmente me amava e que ele iria mudar. Então, eu fiquei ao lado dele. Nosso relacionamento estava cheio de problemas, pois nós dois éramos viciados em drogas, e isso me levou a pensar que nosso amor era real. Mas, na realidade, eu estava errada. Nós estávamos apenas em um ciclo tóxico de dependência mútua. Meu parceiro tinha um problema terrível com ciúme e não conseguia controlar sua raiva. Frequentemente, as coisas saíam do controle, e ele não conseguia manter a boca fechada nem as mãos para si mesmo. Eu estava tão deprimida que minha família e amigos se distanciaram de mim, e eu não podia culpá-los. Além disso, ele era super possessivo. Ele checava meu telefone enquanto eu dormia, me interrogava sobre meu trabalho, meus amigos ou qualquer outra pessoa que se aproximasse de mim. E se eu não respondesse suas mensagens imediatamente, ele ficaria furioso. Lembro-me de trabalhar em um lugar com sinal ruim e sempre duvidando se minhas mensagens tinham chegado. Ele me fez sentir como se eu estivesse traindo ele, mesmo por coisas que eu não tinha feito. Seus insultos dolorosos eram constantes. Ele me chamava de feia e estúpida. Me fez sentir que eu nunca poderia encontrar alguém melhor do que ele. Lembro-me de uma tarde que estávamos em um parque. Ele, de repente, começou a se machucar na minha frente. Meu coração parou. Eu não sabia por que ele fez isso, mas eu estava realmente assustada, e eu disse a ele que ia chamar uma ambulância. Em pânico, ele fugiu logo depois que a polícia e os paramédicos chegaram, mas ele já tinha desaparecido. Então, eu dei a eles o endereço para onde ele tinha ido, mas eles se desculparam e foram embora dizendo que tinham perdido seu tempo. Depois de um tempo, recebi uma ligação dele. Então, eu imediatamente atendi o telefone, e ele começou a gritar comigo porque eu estava chamando a polícia. Eu estava em choque, em lágrimas, tentando explicar a ele que eu estava realmente preocupada com ele e que, na realidade, eu só tinha chamado uma ambulância. Eu não sabia que a polícia também viria. Implorei a ele, chorando, para me dizer onde ele estava. Finalmente, ele disse que estava no telhado de um prédio e me deu o endereço. Sem pensar duas vezes, corri em sua direção, mas a ansiedade e o medo me dominaram. Eu só conseguia pensar no que ele poderia fazer comigo. Depois de algumas horas, cheguei no lugar que meu namorado tinha me dado. Subi até o prédio. Embora já fosse dia, tudo parecia caótico. Encontrei-o muito relaxado, começando a se comportar como se nada tivesse acontecido. Eu não tinha ideia do que estávamos falando,
mas percebi que era estranho conseguir ter uma conversa sem gritos e acusações. Mas, de repente, ele me atacou por trás. Sua força era brutal. Fui tomada pelo pânico quando senti seus joelhos em meus ombros e suas mãos em meus braços. Seus olhos não pareciam humanos, estavam enlouquecidos, cheios de raiva e dor. Então, sem aviso, ele começou a me dar um tapa. Lembro-me de que ele me bateu tão forte que fiquei com o olho roxo. Não conseguia entender o que ele estava dizendo, mas ele estava gritando coisas cruéis para mim e me acusando de fazer coisas que eu nunca fiz. Então, ele começou a me bater nas pernas, me fazendo sentir que ele iria escapar. Foi assustador. Pensei que ia morrer. Entrei em modo de sobrevivência. Entre soluços, eu implorei a ele: se você realmente me ama, por que você está fazendo isso comigo? Eu não fiz nada de errado, por favor, pare. Naquele momento, algo pareceu mudar nele. Seus olhos suavizaram e ele se afastou de mim, começando a se desculpar. Mas assim que ele virou as costas, eu vi minha chance e imediatamente pulei do telhado, aterrissando mal e sentindo uma dor terrível enquanto ele gritava meu nome de cima. Pensando que eu poderia ter quebrado minhas costas ou meus pés, eu fiquei lá, uma bagunça, em um beco, tentando me concentrar enquanto eu ouvia descendo as escadas para me procurar. Eu sabia que precisava pedir ajuda, então comecei a gritar o mais alto que pude, para ter certeza de que ele não chegaria perto de mim, dizendo a ele que eu estava tentando me matar. Foi quando eu vi um cara na calçada do outro lado da rua. Eu gritei para ele: por favor, chame a polícia. Eu acho que ele chamou, mas, na hora, eu estava tão confusa que não me lembrava muito. Só sei que vi meu ex fugindo com minha bolsa enquanto eles me levavam para o hospital. A polícia o pegou algumas horas depois, e eu ouvi que ele fez um bom trabalho de luta antes de prendê-lo. Agora, alguns anos depois, eu acho que toda essa história parece um filme de terror. Eu agradeço a Deus por ter sobrevivido e por ter me sido dada a oportunidade de mudar minha vida. Eu estou limpa há vários anos, tenho meus amigos e família de volta, e agora sou casada com um homem incrível que nunca pensaria em me machucar. Nós temos alguns filhos, e eu amo minha vida agora. Se você se encontrar em um relacionamento abusivo, por favor, saia o mais rápido possível, mesmo que isso signifique pular para o desconhecido, porque você merece mais, muito mais. E eu te garanto que você encontrará pessoas por aí que realmente te amarão. Você vale seu peso em ouro. Deixe o medo para trás e procure a luz. Eu lembro daquele dia como se fosse ontem. Eu não conseguia sentir minhas pernas, tudo estava dormente e amassado. Eu estava curvada em um pequeno espaço pelo que pareceu uma eternidade, e cada respiração era um desafio, como se o ar estivesse apertando meu peito. Tentei me concentrar para colocar meus pensamentos em ordem e lembrar o que tinha acontecido na última hora. Há pouco tempo, eu estava curtindo uma ótima noite em um iate com a pessoa que eu amava. A música era incrível, e eu ainda podia saborear aqueles momentos de felicidade. Mas, num piscar de olhos, tudo mudou. Eu me senti deslocada, como se fosse um personagem de um videogame preso em uma história que não me pertencia. O amor que eu tinha sentido, a paixão transbordante de um momento atrás, tudo parecia ter desaparecido. O iate estava se movendo apenas com o balanço do mar, e eu estava tentando me segurar, tremendo de medo. O suor me encharcava e enchia o ar com um cheiro rançoso. De repente, ouvi passos se aproximando. Olhei para cima, tentando ver através da escuridão ao meu redor, e murmurei uma espécie de prece, esperando que eles passassem por mim. Os passos pararam bem acima de mim. Eu podia ouvi-los bufando e rosnando, e não havia dúvida sobre isso. Ele não estava tramando nada de bom. Como deixei isso acontecer? A liberdade e a felicidade que eu sentia agora estavam transformadas em terror. De repente, um som metálico ecoou quando algo atingiu o casco do iate. Fechei meus olhos, tentando afastar o medo avassalador que estava me corroendo. Em minha mente, lembrei-me do primeiro tiro, que soou como um eco distante quando eu estava abraçando meu amante. Nós tínhamos alugado o iate só para aquela noite, longe de olhares indiscretos,
prontos para deixar tudo para trás e viver nosso amor sem inibições. Era nossa grande aventura, e naquele momento eu me sentia como se estivesse em um conto de fadas, embora o pesadelo estivesse se aproximando rapidamente. A distância do porto, em mar aberto, me fez sentir vulnerável. O suor escorria da minha testa e caía nas minhas roupas. Meu estômago estava roncando, e eu pressionei minhas mãos contra ele, tentando silenciar o som. Eu sei que você está aí, Marco. Saia, disse uma voz que me arrepiou a espinha. A risada maníaca que se seguiu quebrou o silêncio e me fez sentir como se a loucura estivesse começando a tomar conta de mim. Meu nome não é Marco, eu pensei, meu coração disparado, mas não havia raciocínio com o louco. Enquanto apertava meus lábios, me perguntei se ele realmente tinha confundido seu alvo. Rezei por Sarah, meu amor, em minha mente. Eu me senti um covarde por deixá-la sozinha no meio dessa loucura. Como chegou a isso? Testemunhar o colapso de um momento tão lindo. Era como se um estranho tivesse devorado nossa história de amor, sem saber o que iria acontecer. Fiquei lá, tremendo, esperando o pior. O agressor moveu-se ao redor do iate como um predador, e cada passo que ele dava fazia meu coração disparar. Ele andava de um lado para o outro, procurando desesperadamente. Em um ponto, ele pulou no mar, e eu fiquei tensa, esperando por um respingo que nunca veio. Por favor, Jenny, eu o ouvi implorar, e meu coração doeu. Foi a primeira vez que ele demonstrou qualquer tipo de emoção desde que embarcou em nosso iate. Senti como se meus músculos estivessem se contorcendo em meu peito. O perigo era tão real e tão assustador que eu não conseguia entender como ele tinha chegado a esse ponto. Ele tinha feito inimigos no passado, mas nenhum deles teve a oportunidade de me encontrar neste momento vulnerável. Eu estava presa no meio do nada com um louco armado com um facão e uma arma. O simples pensamento daquelas armas me aterrorizava. Minha mente estava cheia de imagens horríveis, e eu percebi que nunca tinha pensado sobre o que acontece com o corpo quando a morte está pairando sobre ele. Era uma mistura avassaladora de sensações, como se medo e desespero estivessem me esmagando. Meus olhos se encheram de lágrimas, e eles queimaram quando pensei em Jenny. Eu não poderia salvá-la, e isso me fez sentir ainda mais impotente. Eu estava ciente de que tinha me escondido em um canto do iate, sentindo o calor do meu próprio corpo, com o suor encharcando minha pele. Todo o meu ser estava imerso em medo, e nada mais importava. Bem, acho que é isso, pensei, assim que ouvi o agressor chamar Jenny pelo nome. Eu congelei. Tinha certeza de que, se ele me encontrasse, eu estaria morta. Ele nos queria mortos. O ar estava cheio de um cheiro nauseante, uma mistura do mar e algo ainda mais repugnante, que fez meu estômago revirar. Não pude evitar e vomitei bile quente, espirrando em minhas roupas. Como você me trai quando tudo que eu sempre fiz foi te amar? Ele gritou, e naquele momento eu ouvi o som de uma arma sendo sacada. Me curvei, sentindo tudo desmoronar. Por favor, Marty, por favor. Jenny implorou, mas era tarde demais. Quando ouvi seu nome, eu sabia que tinha acabado. O tiro soou, e o apelo de Jenny parou abruptamente. Meu coração parou. Cobre minha boca com minhas mãos, tentando não fazer nenhum som, e o desespero para sobreviver tomou conta de mim. Embora eu tentasse manter a calma, era tarde demais. Jenny estava morta, e meu coração estava partido. Mas eu tinha que fazer alguma coisa para salvar minha própria vida. No entanto, enquanto procurava freneticamente em minha mente por uma saída, outro tiro soou, e isso foi mais do que eu poderia suportar. Sem pensar, eu escorreguei para fora do meu esconderijo e decidi que tinha que correr. Aumentei meu ritmo, tentando reunir forças, mas minhas pernas não respondiam. Eu estava naquela posição há muito tempo, e a eletricidade estava zumbindo pelo meu corpo. De repente, eu caí, e o horror me envolveu quando a realidade se instalou. Quando olhei para cima, vi Martin com a cabeça apoiada na barriga de Jenny. Ele atirou nela e em si mesmo. A cena era tão surreal que eu não conseguia processar. Agora, tudo tinha acabado, e eu estava presa neste pesadelo. Tudo o que veio depois é um borrão. Tudo o que sei é que, quando cheguei a Puerto, tive que responder a muitas perguntas,
Mas, felizmente, as câmeras de segurança a bordo contaram às autoridades toda a história. Não sei como ou em que momento exato, mas, de alguma forma, o ex de Jenny embarcou em nosso iate sem que percebêssemos. Esse pequeno descuido custou a vida de Jenny e tirou meus sonhos de um futuro lindo com ela. Eu estava tão nervosa que mal conseguia sentir minha respiração no meu rosto. A noite deveria ter sido perfeita, mas eu tinha uma massa de emoções no meu estômago, como se tivesse comido algo ruim. Esse dia dos namorados foi especial, o primeiro em 24 anos em que eu realmente me senti amada. Ferdinand tinha iluminado minha vida de uma forma que eu não achava possível. Olhei para as flores que ele me havia dado e as levei até o meu rosto, apreciando seu doce perfume. Mas, enquanto subia as escadas, minhas mãos tremiam tentando segurar o buquê. Quando cheguei na porta do meu quarto, as chaves escorregaram dos meus dedos e eu caí no chão. Quando me abaixei para pegá-las, senti um arrepio ao notar uma sombra atrás de mim. Meu coração parou por um segundo, mas, ao olhar, não havia ninguém lá. Ferdinand tinha me dito que estaria esperando no carro. Como sempre, as palavras de Ferdinand ecoaram em minha mente, ternas e reconfortantes, enquanto ele me beijava mais cedo. Você tem que se arrumar, linda. Eu fiz reservas em um lugar chique para nós. Ele disse com aqueles olhos verdes que me tiravam o fôlego. Lembrei-me daquelas palavras mágicas e de como ele me fez sentir. Nenhum dos meus ex tinha sido tão pensativo no dia dos namorados. Tudo estava tão perfeito naquele momento. Eu estava cheia de pensamentos, como a ideia de que talvez um dia Ferdinand e eu nos casaríamos e passaríamos o resto de nossas vidas juntos. Com minha mente cheia de sonhos, coloquei a chave na fechadura. O clique do ferrolho ecoou no quarto e meu olhar caiu no vestido vermelho que estava esperando na cama. Era brilhante e lindo, como algo saído de um filme. Sorri para mim mesma, imaginando como seria o jantar. Com minha mão úmida de nervos, fui ao banheiro me lavar. Enquanto me olhava no espelho, vi uma mulher radiante, cheia de amor e paz. Nunca me senti tão feliz. Porém, ao retornar para o quarto, meu sorriso desapareceu ao perceber que algo não estava certo. Meu vestido vermelho tinha desaparecido da cama, e as flores também haviam sumido. Senti um nó no estômago e um suor frio escorreu pelo meu pescoço. O que está acontecendo? Pensei, com uma crescente sensação de pânico. Tentei me acalmar, mas a atmosfera no quarto parecia estranha e pesada. Sem perceber, estava me sentindo sozinha. A sensação de perigo parecia estar crescendo ao meu redor. Lembrei-me da segurança, mas o pensamento de chamá-la congelou meu sangue. Olhei ao redor, mas a solidão era avassaladora, como se eu estivesse presa em um mundo onde não havia mais ninguém. O suor começou a escorrer e meu coração batia rápido. A sensação de que algo estava errado se intensificou. Olhei em volta, tentando encontrar alguma pista, mas tudo parecia desolado. Onde estava Ferdinand? Porque minhas coisas desapareceram. Naquele momento, senti como se o ar tivesse ficado espesso e eu tinha dificuldade para respirar, com a garganta seca e um calafrio percorrendo meu corpo. Não pude deixar de me perguntar se eu tinha me metido em uma confusão. Não conseguia sair. O pânico tomou conta de mim. Como se estivesse em um filme de terror, senti minhas pernas tremerem. Sem pensar, fui direto para o armário de facas e peguei uma, segurando-a firmemente atrás de mim. Se isso fosse uma piada de Ferdinand, eu poderia me livrar da situação sem que ele percebesse. Saí do quarto com a maior cautela, iluminada apenas pelos fracos flashes da noite. Enquanto caminhava em direção à porta que dava para o corredor do apartamento, a saliva ficou presa na minha garganta, como se um nó de ansiedade me impedisse de engolir. Minha respiração ficou presa na garganta e eu senti uma queimação no meu lábio superior, enquanto o medo do desconhecido me sacudia. Abri a porta, esperando encontrar calma ao ver o carro de Ferdinand. Mas, em vez disso, o que encontrei fez meu sangue gelar. Um cara estranho com uma faca na mão estava parado a alguns metros de distância. O ar ficou gelado quando o homem, com um olhar maníaco nos olhos, emitiu um aviso. Você não é digna do amor de um homem, disse ele,
apontando com sua mão ensanguentada. Meu coração parou quando vi o corpo de Ferdinand caído no chão. Era como se eu estivesse presa em um pesadelo. Eu não conseguia entender o que estava vendo. O cara gritou algo sobre a união do puro e do impuro ter que acabar e se abaixou para puxar seu machado do peito de Ferdinand. O som da lâmina deslizando era assustador, mas eu não conseguia compreender completamente, incapaz de processar meu terror. Entretanto, não tive tempo para pensar. Instintivamente, eu sabia que tinha que agir. Assim que o vi se aproximar com o machado, eu corri em sua direção, revelando minha faca no caminho. Seu rosto ficou pálido quando ele viu minha arma, como se soubesse que eu estava determinada a lutar. Não pensei duas vezes. Comecei a esfaquear cegamente, batendo em seu pescoço e peito. A adrenalina me empurrava e eu não parei até ver o homem caído no chão, não conseguindo mais se defender. Minha respiração estava superficial enquanto eu olhava para o que tinha feito. A sala se encheu com seus murmúrios incoerentes, mas eu não conseguia entender as palavras. Naquele momento, percebi que meu pesadelo do Dia dos Namorados não terminaria enquanto Ferdinand estivesse fora do meu alcance.